A função afim ou função polinomial de primeiro grau assume a regra de relação com o termo dependente igual aos termos ax mais b. Dentre esses termos, a precisa ser um valor diferente de zero, porque, caso contrário, a função permaneceria constante independentemente do valor de x. Isso porque não há mais a incógnita para estimar o valor dependente. Então, mesmo que eu assumisse o valor da incógnita na função dependente, não teria mais como estimar o valor pelo outro lado da equação, justamente porque não há mais o x para estimar. Então, mesmo que eu estivesse alterando o valor de x para 1 ou para 2, não haveria como mudar aqui, porque está faltando. O conceito é melhor aplicado se abordado com plano cartesiano. Então vejamos a construção do gráfico de uma função afim. Aplicando os conceitos da função e considerando y como termo dependente, ao visualizando o gráfico, percebemos que a cada vez que a incógnita atribui-se um valor, o termo dependente muda em conforme. Por exemplo, quando x vale 1, y vai ser f de 1. Quando x vale 2, f de 2 vai ser o valor de y. Ao notar esse padrão, traçamos uma ligação a todos os pontos demarcados no gráfico e, dessa forma, confirmamos que todos os números vão obedecer uma lei de formação. Mas, para representar graficamente uma lei de formação, primeiramente, considere a incógnita x igual a zero. Ao fazer isso, descobrimos onde y irá começar na função. Quando há a presença do termo independente b, descobrimos que, como exemplo da função f de x igual a 2x menos 1, quando x vale 0, f de 0 é igual a 2 vezes 0 menos 1. Fazendo a equação, logo, y vale menos 1. Considerando mais uma vez esta lei de formação, torne f de x igual a 0. Depois, separe a incógnita do número igual a uma equação e resolva. Ficando, então, 0 igual a 2x menos 1, 1 é igual a 2x, o meio é igual a x. E esta é a raiz do gráfico, por onde o x começa. A partir daí, fica mais fácil denotar as coordenadas da próxima variação da incógnita, porque você acabou de registrar um padrão visualizado no gráfico. Porém, e quando você não tem lei de formação, como identificamos um através do próprio gráfico? Bem, nós sabemos que precisamos buscar no gráfico um valor de x e de y para notar a função. Mas percebemos que, como ela varia de forma uniforme, podemos aplicar a razão do intervalo das coordenadas y e x para encontrar o valor do termo a na função f de x igual a ax mais b. Na função específica retratada, por exemplo, quando o valor de x é igual a 4, y vale 8. Quando x vale 3, y vale 6. Aplicando, então, a razão entre os intervalos de x e y, temos o maior valor menos o menor valor de y sobre o maior valor de x menos o menor valor de x. Ao aplicar os valores mencionados anteriormente, percebemos que o maior valor de y é 8, enquanto o menor é 6. E enquanto o maior valor de x é 4, o menor valor é 3. O resultado desta conta resulta no coeficiente angular da função, o termo a. Portanto, podemos dizer que esta função vale 2. Se você fizesse com quaisquer outros valores da tabela, respeitando a ordem dos intervalos de cada coordenada, o resultado daria o mesmo. Portanto, podemos dizer que nesta função, a vale 2. Agora, para descobrir o valor do termo independente,
Perceba que devemos aplicar a entrada da função quando uma das incógnitas, seja x, seja y, valem zero. Entretanto, note que nessa função, quando x vale zero, y também vale zero. Ou seja, descobrimos que a raiz da função inicia-se com y igual a zero e que o valor de b inicia-se no eixo x. Logo, é igual a zero. A partir do gráfico, descobrimos que sua lei de formação é lida pelo que f de x é igual a y, onde y é igual a 2x. E esta é a lei de formação para o gráfico apresentado.